Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje vamos falar da lição número 4, cujo título é A Degeneração da Liderança Sacerdotal. Nós vamos perceber nessa lição qual era a condição dos sacerdotes que estavam exercendo a sua função nos dias de Samuel. A Bíblia vai falar sobre Eli, o sacerdote, que já era idoso, de 98 anos de idade, e tinha dois filhos, Ofni e Finéias, que exerciam o ministério sacerdotal, ofertavam a Deus os sacrifícios, recebiam as oferendas do povo e as apresentavam no templo em Siló. E o que nós vamos observar é que esses dois homens, eles cometiam muitos pecados diante de Deus e do povo. Primeiro, porque desprezavam o fato de serem sacerdotes e líderes e cometiam uma série de pecados, tanto de ordem sexual, com relação às mulheres que estavam ali trabalhando, quanto de ordem sacerdotal e mesmo lidando com aquilo que era sagrado, como tirar as coisas, as ofertas do povo para comer antes que elas fossem consagradas ao Senhor. O fato é que aqueles dois homens eram homens que são descritos no livro de Samuel como filhos de Belial e que não conheciam o Senhor. Eli é o sacerdote e, de fato, nós vamos perceber que em nenhum momento Deus fala sobre coisas erradas que o sacerdote Eli tivesse feito, o pecado que ele tivesse cometido ou alguma transgressão de Eli. A transgressão dele, na verdade, foi saber o que os filhos faziam e não corrigi-los como deveria. E aí nós vamos perceber que por duas vezes Deus fala com Eli sobre isso. Tanto no capítulo 3, a conversa de Deus com Samuel e o que à noite Deus disse a Samuel que faria com a casa de Eli, como no capítulo 2, o profeta que veio e entregou a mensagem a Eli. E é interessante porque a mensagem do profeta, Deus diz que ele honrou mais os seus filhos do que a Deus, quando percebeu o que os seus filhos faziam e não os corrigiu. E ali Deus fala coisas duras contra Eli, porque ele disse que por causa dos pecados dos seus filhos, que ele não os corrigiu, ele cortaria o braço da casa do seu pai. É importante nós verificarmos o que Deus está falando aqui. Primeiro, nós vamos lembrar que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles de fato receberam sobre si o castigo que Deus havia dito que faria. Eles, numa batalha contra os filisteus, foram mortos os dois. A arca do Senhor que eles portavam foi tomada e levada para os filisteus. Quando a notícia chega em casa de seu pai, ele, por ser idoso e muito pesado, caiu e morreu daquela queda. E a nora, que estava grávida, tem o filho, mas ela veio a falecer em seguida. Então, só ficou vivo daquilo ali, aquela criança que recebeu o nome de Icabode, que quer dizer, a glória se foi, perdeu-se a glória. Tanto porque morreram os sacerdotes que estavam em exercício, como porque a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Perceba que não só nesse momento se cumpriu o juízo de Deus sobre Eli e a sua casa, como mais à frente isso também vai acontecer. Nos dias de Davi, há os sacerdotes em Node e 85 deles são mortos por Saul e deles ainda escapa Abiatar. Mas Davi traz outro sacerdote, Zadok, e os dois sacerdotes estão exercendo a sua função nos dias de Davi, mas você percebe que Davi está valorizando o trabalho de Zadok, a ponto de que quando Davi está passando o reinado, o trono para o seu filho Salomão,
Davi pede que ele afaste Abiatar do sacerdócio. E aí nós vamos ver, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, o verso 27, ele diz que ele foi afastado, Abiatar foi afastado por Salomão para não exercer mais o sacerdócio, para que se cumprisse o que Deus havia dito sobre a casa de Eli em Siló. E aí nós vamos ver que isso é algo que está dentro do plano divino, porque inclusive quando Arão e seus filhos foram ordenados sacerdotes, consagrados ao Senhor, Arão tinha 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram no dia da inauguração do tabernáculo, sem deixar filhos, como a palavra de Deus diz. De forma que seguem apenas 2, Eleazar e Itamar. O capítulo 4 de Números vai dizer qual a função dos 2 dentro do tabernáculo. Mas o filho de Eleazar, Finéias, vê um homem e uma mulher, um homem judeu trazendo uma mulher estranha para dentro do arraial e deitando-se com ela, e ele mata os 2, atravessando os 2 corpos com uma lança. E Deus disse que por causa do zelo de Finéias, nunca faltaria sacerdote na casa do seu pai. O outro Finéias é o filho de Eli, que por causa dele está dito que Deus disse que cortaria o braço da casa do pai de Eli. Então o que nós vamos ver lá na frente é Abiatar, representa a linhagem sacerdotal de Itamar, enquanto que Zadok, é só você buscar a genealogia dele, vai ver que ele é descendente de Eleazar, ou de Finéias, filho de Eleazar. De forma que depois disso, e até mesmo na volta do cativeiro, e até mesmo no templo de Salomão, nós vamos ver que todos os sacerdotes são zadoquistas, são da descendência de Zadok ou da descendência de Eleazar, porque o braço de Itamar foi cortado. E aí nós vamos perceber como o pecado é algo terrível, que nós precisamos ter muita atenção a isso. Aqueles filhos de Eli não só profanaram as coisas de Deus, como agiram de forma completamente errada para trazer prejuízo para si e para fazer pecar aqueles que vinham ao santuário. De maneira que Deus disse que eles seriam punidos e de fato foram, porque o pecado tem a sua descendência e trairá sobre si o juízo divino. E a outra coisa importante a perceber aqui é que os pais são responsáveis pelo comportamento dos seus filhos no que tange à questão da disciplina, porque eles podem ser punidos por causa disso. Eli não fez nada de errado, mas os seus filhos fizeram e ele não os puniu e o braço da casa do seu pai foi cortado. Provérbios 13, 24 diz que aquele que se nega a disciplinar o seu filho não o ama, mas quem ama o seu filho não se nega em discipliná-lo. É o que nós vamos encontrar o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, dizendo que como Deus nos ama e como Pai que ama, Ele nos corrige. E corrige para que nós sejamos participantes da sua santidade. E que os pais devem corrigir os filhos, porque quem ama o seu filho, corrige. E que isso, no momento do castigo, não parece ser motivo de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados pela disciplina. Portanto, nós temos que ter cuidado em sermos pais atentos àquilo que é o que a palavra de Deus nos diz, ensinando, orientando, mas ao mesmo tempo disciplinando e corrigindo os nossos filhos para que eles possam andar dentro daquilo que é a vontade de Deus e não venham a trazer sobre si castigo, juízo e coisas desse tipo. E quando Deus disse a Eli que cortaria o braço da casa do seu pai, porque os seus filhos eram sacerdotes infiéis, disse também que levantaria um sacerdote fiel para ser sacerdote na sua casa. E é exatamente assim que Samuel vai iniciar a sua carreira sacerdotal, recebendo um Israel que está sem uma liderança nacional,
sem a arca do Senhor que foi levada e sem os sacerdotes que estavam em exercício, porque morreu Eli e os seus filhos. Mas Deus vai honrar o chamado de Samuel e ele vai se levantar como sacerdote e como profeta para fazer o serviço da casa do Senhor. Eu quero lembrar a você que Samuel poderia sim ser sacerdote, porque ele ou poderia exercer o ministério sacerdotal na ausência daqueles, porque ele era da família da casa de Levi, ele era levita, o seu pai Eucana era levita. Embora o texto diga que ele é efrateu, quer dizer apenas que ele mora na tribo de Efraim. Mas se você busca a genealogia de Eucana lá em Crônicas capítulo 6, 1 Crônicas, vai ver que ele é da casa de Levi, da família de Coate. Então, por isso ele pôde trabalhar ali no santuário. Sejamos fiéis a Deus, cumpramos aquilo que é o nosso ministério com fidelidade, tenhamos o cuidado de corrigir os nossos filhos e de lidar seriamente com as coisas de Deus, sabendo que o pecado vai ter as consequências negativas sobre aqueles que não cuidarem das coisas de Deus com santidade, e isso pode ser algo terrível na vida dos que lidam assim com as coisas de Deus. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.